Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, amada e amada. Eu me chamo Giovanni Medeiros e vamos começar agora o estudo bíblico do capítulo 1 do livro de Jó. Jó, seu nome significa perseguido ou afligido. O seu caráter é descrito como o mais excelente. Ele era perfeito, o que obviamente não significa que ele era sem pecado ou sem nenhuma falha em seu caráter. Ele era um homem de todo o coração, com caráter sólido e bem equilibrado. Em suas relações com os outros, ele era justo, sempre correto e fazendo a coisa certa. Ele temia Deus, andando no temor de Deus, o que prova que ele era um filho de Deus. Portanto, ele evitou o mal em todas as suas formas. Esta breve descrição de Jó mostra que ele era um homem comum, ou seja, o próprio Deus deu testemunho deste fato, pois disse a Satanás: não há ninguém semelhante a ele na terra. Além disso, a grande bênção repousava sobre ele e sobre a sua casa. A sua família era composta por 7 filhos e 3 filhas. De gado, ele tinha 7.000 ovelhas. Ele tinha 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e uma família muito grande e numerosa. Ele foi, em todos os seus sentidos, em seu caráter, em sua enorme riqueza, o maior homem dos filhos do Oriente. A sua era a posição de um príncipe entre todos os homens, com a família principesca. Os seus filhos, contudo, e suas filhas nada faltava. Ele realmente festejavam com eles e desfrutavam a vida juntos em meio a grandes prosperidades com a qual Deus os abençoou. Não há nada que indique que foi um prazer pecaminoso que eles se entregaram. Mas Jó tinha uma consciência eterna. Ele queria fazer uma provisão para o caso de seus filhos terem pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Observe que Jó temia que tal pensamento de se afastar de Deus pudesse ter entrado em seus jovens corações. Então o piedoso Jó levantou-se de manhã cedo e, além de santificá-los, também ofereceu holocaustos conforme o número de todos eles. Ele conhecia a santidade de Deus, o verdadeiro modo de abordagem por meio de um sacrifício, o derramamento de sangue, sem o qual não há remissão de pecados. Não sabemos até que ponto ele entrou nas alegrias de sua família, nem ele menciona a si mesmo como necessidade de um sacrifício. Uma cena no céu, o desafio de Jeová e a acusação de Satanás. Então Deus chama sua atenção para Jó e aprova o seu caráter, de que não há ninguém como Jó. Satanás conhecia Jó e odiava, pois ele ainda conhece e odeia todos os filhos de Deus. E assim, ele imediatamente zomba da face do Senhor e o desafia. Jó teme a Deus por nada. Não fizeste uma cerca sobre ele e sobre a sua família e sobre tudo o que ele tem em todos os lados. Abençoastes as obras das suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão agora e toque em tudo o que ele tem, e ele renunciará a ti e a tua face. Então o Senhor entrega Jó a Satanás, lhe dá permissão para tomar tudo o que ele tem, apenas sobre a pessoa de Jó. Ele não deve, nem teve permissão para colocar as suas mãos vis. Mas observamos que a acusação de Satanás é resultado do desafio de Jeová. Citamos outro. Deve-se observar cuidadosamente aqui que a fonte de todos esses negócios não são as acusações de Satanás, mas o próprio Deus. Deus sabia o que seu servo Jó precisava, e ele mesmo apresenta seu caso e coloca tudo em movimento. Se ele exige de Satanás, se ele considerou seu servo Jó, é porque ele mesmo o fez.
Satanás é apenas um instrumento ignorante, embora sutil, para realizar os propósitos da graça de Deus. As suas acusações realmente não exultam em nada contra Jó, exceto para refutar a sua verdade, pelo que ele tem permissão para fazer. Mas, para o bem de Jó, ele é deixado à sua vontade até certo ponto, com o propósito de levar Jó ao conhecimento do seu próprio coração e assim a um fundamento mais profundo de relacionamento prático com Deus. Quão abençoados e perfeitos são os caminhos de Deus! Quão vãos são os esforços de Satanás contra aqueles que são seus! Então Satanás saiu da presença do Senhor. O acusador agora atua como um leão que ruge. Assim agora ele começa o seu trabalho contra Jó. Mas é preciso cautela aqui, para que não sejam realmente atribuídos poderes a Satanás, que ele na realidade não possui. Satanás é apenas uma criatura e não compartilha os atributos de Deus. Ele não é onipotente, nem onisciente e nem onipresente. Portanto, se ele exibe poderes, é apenas com permissão divina. É claro que aqui estão segredos que não podemos compreender, nem sequer compreender completamente. Perguntas sobre perguntas podem ser feitas sobre este assunto, que a mente finita não pode responder. Problemas estão aqui que nenhum humano pode resolver. Mas sabemos que todos os caminhos de Deus são perfeitos, mas inexplicáveis. E aqui ele tem permissão para usar poderes para realizar os seus propósitos. Se Deus não tivesse dito, eis que tudo o que ele tem está em teu poder, ele não teria poder. Aí vem exatamente em seguida 4 calamidades atingem os bens, a casa de Jó. Satanás incitou os sabeus hebraicos, Sabá, um povo nômade, provavelmente tribos de ladrões, e sob a sua direção ele saqueou Jó. De seu gado mais valioso, assassinaram seus servos. Assim que isso aconteceu, outro mensageiro anunciou que o fogo de Deus, provavelmente num raio, havia caído do céu, e as ovelhas e seus servos que estavam lá foram completamente destruídos. Então veio a terceira calamidade. Os caldeus roubaram os camelos de Jó e mataram seus servos que os cuidavam. E então a última aflição, que é a maior de todas. Veio um furacão, derrubou a casa, e seus entes queridos foram mortos. Sua esposa não é mencionada. Satanás não a tocou porque ele pretendia usá-la como uma ferramenta e como seu porta-voz. Assim, de repente, sem qualquer aviso, no meio da felicidade terrena, sim, verdadeiramente piedade, Jó, o grande e próspero Jó, foi o que? Despojado de tudo que tinha. Satanás tinha feito bem o seu trabalho. Ele sabia ser cruel. Ele sabia realmente reservar o pior golpe para o último. E tudo isso aconteceu não apenas sob o olho de tudo ver de Deus, mas sobre a sua própria permissão. A grande dor e a grande vitória de Jó. Ao ouvir todas essas calamidades, nenhum murmúrio escapa de seus lábios. Ele se levantou, ele expressou a sua grande dor rasgando o seu manto, raspando a cabeça. Mas então ele caiu como um adorador no chão e pronunciou as palavras que nunca serão esquecidas. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi uma grande vitória. Satanás falhou completamente. O Senhor permaneceu o refúgio de Jó e debaixo dos braços eternos de Jó.
Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor.